A versão popular diz que o grande guerreiro Odisseu teve uma ideia ousada: construir um enorme cavalo de madeira como presente de rendição. Os troianos, acreditando que os gregos haviam desistido da guerra, levaram o cavalo para dentro dos muros da cidade. À noite, soldados escondidos dentro dele saíram, abriram os portões, e o resto você conhece: Troia caiu. Antes de falar do famoso cavalo, precisamos entender a guerra. A história tradicional vem da Ilíada, de Homero, escrita séculos após os supostos acontecimentos. Segundo a lenda, a guerra começa quando Paris, príncipe de Troia, foge com Helena, esposa do rei espartano Menelau. Os gregos se unem e cercam Troia por 10 anos. Até aqui, tudo parece roteiro de um épico. Mas os arqueólogos concordam em algo: Troia existiu de verdade. Ela ficava na atual Turquia, e a cidade realmente foi destruída por volta de 1180 a.C. Você provavelmente conhece a história. Os gregos, incapazes de invadir Troia, constroem um enorme cavalo de madeira, escondem soldados dentro dele, e acabam vencendo uma guerra com um truque genial. Mas, e se eu te disser que talvez o cavalo nem tenha existido? Hoje, no Papo Histórico, você vai descobrir a verdadeira história por trás do cavalo de Troia, e por que os historiadores até hoje discutem o que realmente aconteceu. Primeiro, Homero não descreve o cavalo dentro da Ilíada. A cena aparece apenas depois, em textos posteriores, como a Eneida de Virgílio, escrita mais de 1000 anos após a suposta guerra. Segundo, não há nenhuma prova arqueológica de que um cavalo gigante existiu. Nenhum pedaço, nenhum desenho, nenhum registro contemporâneo. Esse é o momento em que a história muda de tom. Uma das teorias mais aceitas diz que o cavalo era na verdade uma máquina de guerra usada para quebrar portões. E por que um cavalo? Porque em grego antigo, muitos arietes eram decorados com cabeças de animais, principalmente cavalos. Ou seja, entraram com um cavalo na cidade pode ter sido completamente literal, mas no sentido de arma. Outra teoria intrigante é linguística. O deus Poseidon, protetor dos cavalos na mitologia grega, também era o deus dos terremotos. Então, quando os textos dizem que Poseidon entregou Troia aos gregos através do cavalo, isso pode ser um símbolo de que a cidade foi derrubada por tremores e invadida em seguida. E tem mais: alguns historiadores acreditam que o cavalo representava um navio grego. Antigas embarcações tinham pranchas frontais decoradas como cavalos. Ler que os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade pode significar que capturaram, ou foram enganados, por um navio grego deixado como armadilha. E claro, existe a explicação mais simples: Homero e Virgílio eram poetas. A história do cavalo pode ter sido apenas um símbolo dramático para representar uma vitória estratégica. Com as evidências atuais, aqui está o que a maioria dos estudiosos acredita. Marca de seleção: Troia existiu. Marca de seleção: a cidade realmente caiu. Marca de seleção: a destruição provavelmente envolveu guerra mais desastres naturais. Marca de seleção: não há provas de um cavalo físico. Marca de seleção: a história foi embelezada por séculos de poesia e tradição oral. A história do cavalo pode até não ter acontecido literalmente, mas simbolicamente representa algo real: a queda de uma das cidades mais impressionantes da antiguidade. E agora eu quero saber: você acredita que o cavalo foi real? Ou era apenas poesia antiga transformada em lenda? Comenta aí, eu leio tudo. E se quiser mais verdades escondidas da história, inscreva-se no Papo Histórico. A gente se vê no próximo capítulo.